Salve, galera da TV Fora do Eixo, Grafitão na área mais uma vez para a gente poder falar do Galo, né, que já tem, né, já que já estamos numa semana cheia para a equipe comandada pelo técnico Cuca. Ontem, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, deu entrevista coletiva lá na cidade do Galo, fez questão de reforçar a capacidade que a diretoria e a presidência, claro, e os dirigentes do Atlético veem no Cuca, e o Galo que terá justamente esta semana cheia para poder aprimorar algumas coisas, para poder, quem sabe, no último teste, antes da estreia da Copa Libertadores contra o Deportivo Laguaira da Venezuela na semana que vem, jogo dia 21, ou seja, daqui a uma semana, quarta-feira próxima, o Galo que terá esse confronto contra a equipe do Boa Esporte no domingo às 4 horas da tarde no estádio do Mineirão, para poder aprimorar algumas questões que nós não vimos nem no clássico contra a equipe do Cruzeiro e também em outras partidas, porque vale a pena ressaltar, o Atlético não apresentou apenas um futebol pobre na partida contra o Cruzeiro. O Atlético vinha se arrastando, com vitórias pouco convincentes. Eu acho penso, claro, e eu não tenho a pretensão de poder saber mais do que ninguém, obviamente, mas analisando o que eu vi e fazendo uma reflexão, penso que o técnico Cuca precisa consertar algumas coisas e a gente precisa ver, de fato, qual é a ideia, o que o Cuca pensa para o time do Atlético, e já temos que ver isso já no jogo contra a equipe do Boa Esporte. Eu sempre vejo muita gente falando, e isso vale para todas as torcidas. O time agora vai ter 10 dias de preparação, vai ficar uma semana parado. Ou, como aconteceu com o próprio Cuca, que afirmou na entrevista coletiva após a derrota para o Cruzeiro, que o Atlético, dentro de 10 dias, a imprensa e a torcida poderia cobrá-lo pelo desempenho, pelo rendimento da equipe do Galo. Eu não gosto muito de olhar por esse lado, porque nós sabemos que no futebol moderno é praticamente impossível você querer implementar uma ideia de jogo em 10 dias, porque você tem que calcular quantas sessões de treinos você vai ter durante esses 10 dias, e nós sabemos que incutir na ideia de um jogador a ideia de um técnico, né, no estilo de jogo, é muito complicado, porque não é fácil, principalmente tratando de um treinador que possui uma ideia, uma mentalidade de jogo totalmente diferente do treinador que passou pela última vez no comando técnico da equipe do Galo, que foi o técnico Jorge Sampaoli. Portanto, esta semana, volto a repetir, eu não acredito que em 10 dias o Atlético mudará da água para o vinho, mas dá para você poder fazer alguns ajustes, e aí, com sessões de treinamentos e com os jogos, você aos poucos vai aprimorando o que você quer ver na sua ideia e no seu modelo de jogo, que é sempre imposto pelo técnico do clube. E sobre pontos que nós não vimos, ou melhor dizendo, nós vimos na partida contra a equipe do Cruzeiro, e também eu também já havia visto em outros jogos, né? O Atlético, que no clássico contra o Cruzeiro teve um número altíssimo de bolas longas, né? E uma equipe com a qualidade que o Atlético tem, com os jogadores que o Galo tem em seu plantel, não dá para poder se limitar apenas a jogadas aéreas. Transição ofensiva, mesmo problema do Internacional, só voltar o vídeo anterior aqui do canal da TV Fora do Eixo, que você também vai ver isso. Transição ofensiva, da defesa para o ataque. O Atlético também vem pecando bastante em algumas oportunidades. Você viu no clássico contra a equipe do Cruzeiro o Nath Fernandes voltando na linha dos zagueiros para poder iniciar o processo de transição. É claro que ele é um jogador que muitas pessoas se enganam, né, ao pensar que ele é um camisa 10 clássico, que fica ali na linha de 3, né, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo, num 4-2-3-1, no meio dos dois pontas, né, dos dois extremos, e faz ali o trabalho de armação de jogadas. Não, o Nath Fernandes tem esse papel e várias vezes fez isso no River Plate. Retorna, ele é um organizador de time, mas quando o Nath Fernandes tem que voltar várias vezes para poder entrar na linha de zagueiros e iniciar o processo de construção das jogadas, tendo o Alan, tendo o Tietê, você vê que alguma coisa está errada. Existe uma dúvida no ataque, né? E o Eduardo Vargas não vem agradando o torcedor do Galo, eu não concordo, eu acho que ele é um baita de um atacante e que tem tudo para poder vingar com a camisa do Atlético, mas ele tem sombras, na verdade, de jogadores importantes, como é o caso do próprio Diego Tardelli, que não foi nem sequer relacionado para o clássico contra a equipe em virtude, claro, de uma lesão, está no processo ainda de saída o processo de recuperação para poder voltar ao campo, portanto, e também no meio de campo, né?
o Cuca optou pela estreia, já logo de cara, do Tietê em um clássico, em detrimento do Zaratio. Só que o Zaratio, talvez, nesse início, né, da volta do Cuca ao Atlético, talvez foi o principal jogador do Galo, né, e ele é muito intenso. E eu, particularmente, não entendi a opção do Cuca pelo Tietê. Mas, quem sabe, nesta semana, né, claro, e o resultado final vai ser no jogo contra a equipe do Boa Esporte no final de semana, às 4 horas da tarde no Mineirão. Quem sabe nós já veremos uma ideia um pouco mais estabelecida do que o técnico Cuca quer para a equipe do Atlético, pelo menos nesses primeiros jogos importantes, né? Já a fase final do Campeonato Mineiro, depois, claro, tem a fase de grupos da Copa Libertadores, depois já tem início de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu tô saindo fora. Não deixa de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal para você poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Fora do Eixo. Um grande abraço do Grafitão e até mais!